Olá, gente, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um vídeo desse canal abençoado. Gente, eu começo esse vídeo desde já pedindo desculpas pela demora em postar um vídeo assim que eu falo um pouco mais, né? Eu tenho postado alguns vídeos assim de uma abertura de culto, né? Às vezes um reels de uma pregação que eu fiz, né, na minha igreja, mas eu gosto de postar vídeos assim, como eu disse, que era o objetivo desse canal, né? Vídeos assim, contando alguma experiência, segundo a palavra de Deus, como que eu resolvi algum problema usando a palavra de Deus. Então eu vou tentar, gente, me organizar, guarde minhas palavras, eu vou tentar me organizar para postar com mais frequência, beleza? Mas hoje, gente, eu quero gravar um vídeo que eu não poderia deixar de gravar, gente, porque foi assim, muito especial para mim, né? Você vai ver, pelo título desse vídeo você vai ver, né? Eu tive assim a honra, o privilégio de gravar com o nosso missionário, né? Para quem não sabe, eu sou da Igreja da Graça e todo mundo conhece o missionário R.R. Soares. E eu tive a honra, assim, o privilégio, a bênção de poder gravar com ele, né? Uma live, né? Que ele tá fazendo, uma live para as nações. Essa live ela é gravada, né? Cada live tem meia horinha mais ou menos e ela é passada para vários idiomas. E aí elas são postadas nas páginas do missionário para outros países, né? Ele pregando a palavra de Deus para outras nações, isso é maravilhoso. E eu tive, assim, gente, a honra, né, de poder gravar com ele. E assim, eu tô muito feliz que vai ser algo, pelo que eu entendi, que vai ser frequente. A gente sempre vai gravar com ele e essa live vai ser traduzida. Como eu falei, né? Ela vai ser traduzida, vamos dizer assim, né? Traduzida para página, para várias outras páginas do missionário, né? Russo, italiano. Nossa, é uma bênção mesmo, tá bom? Mas, gente, eu quero contar a experiência, gente, foi muito bacana. Só que assim, né, tem uma página do missionário, né, que é da IGD Pompano Beach. E nessa página eles postam em português mesmo, então eu vou mostrar pra vocês, né, eu peguei lá nessa página como ficou eu falando em português mesmo. Mas por que eu quero compartilhar com vocês? Primeiro que ficou uma experiência muito legal e segundo que assim, o missionário pediu algum testemunho, gente, né, eu não tava muito nervosa porque eu confesso que foi uma coisa que me pegou muito de surpresa. Foi em cima da hora que falaram, que me chamaram e falaram assim, olha, você vai gravar com o missionário. Então eu tava muito atordoada, gente, eu confesso. Então eu não tive nem tempo de ficar muito nervosa, mas embora eu tava um pouco apreensiva. E assim, o missionário, você vai ver no decorrer do programa, que ele me pergunta assim, um testemunho. E aí, gente, é isso que eu queria contar pra vocês com um pouquinho mais de detalhe, porque no programa não deu tempo. Ele me pede um testemunho, assim, algum testemunho que eu tenho. E eu me lembrei de um, gente, que foi bem no início, assim, eu não era nem convertida, né? Eu não era nem convertida. Nessa ocasião do testemunho, eu não me converti ainda, né? Pra você ver como é importante as sementes que são plantadas. Fica a dica aí, você que tá evangelizando sua família, né? Às vezes a sua família, né, um parente seu foi num culto, mas ainda não converteu. Mas isso são sementes que foram plantadas. Eu creio que esse testemunho que eu tive foi uma semente plantada na minha vida. Aí eu converso com o missionário, né? Eu falo pra ele que eu era uma jovem muito perturbada, eu realmente era mesmo. Perturbada no sentido de que assim, eu via vultos, né? À noite eu tinha assim, eu assistia muito filme de terror, eu falo isso pro missionário. E os personagens que eu via nos filmes, eles acabavam, né, o demônio usava, né, aqueles personagens pra me atormentar à noite. Então assim, eu tava, se eu não me engano, já tava meses nessa situação, não dormia. Eu via, né, o personagem, eu vou até falar abertamente, tá? Assim, o ápice da perturbação pra mim foi quando eu assisti O Exorcista. É um filme extremamente demoníaco, né? A menina possuída. É um filme que nos bastidores também ele é horroroso. Teve vários incidentes, assim, horríveis no set de filmagem. As coisas pegando fogo sozinho, se mexendo sozinho. Os atores e atrizes ficaram todos perturbados, fizeram tratamento. Então, assim, é um filme que ele tem uma história muito conturbada. E depois que eu assisti esse filme, eu fiquei, assim, mais perturbada ainda. Eu via, né, tipo, tem a menina, né, do Exorcista. Então, assim, era um demônio que usava a imagem dela pra me perturbar. Então, assim, de noite eu não dormia, gente. Era uma presença que ela aparecia toda noite pra mim. E não tinha como eu falar isso no programa com o missionário, né? Então, assim, por que eu tô te contando detalhes? Porque eu não consegui contar isso no programa, né? É uma live rápida. E eu queria contar pra ele que foi
uma vez, como que eu fui liberta dessa coisa ruim? Eu tinha uma tristeza, tipo, eu andava assim com olheiro, eu era uma jovem, tinha muita olheira, muito cansada, porque eu não dormia e ninguém sabia, eu não falava para meus pais que eu tinha vergonha. E daí assim, quando ia anoitecendo, eu já ficava triste. Ia anoitecendo assim, eu começava a entristecer, começava a ficar chateada, porque eu sabia que eu não ia dormir. Que ia chegar a noite, quando todo mundo fosse dormir, quando todas as luzes se apagassem, eu ia ficar a madrugada toda naquela situação. Ouvindo, gente, era uma presença muito real. Eu ouvia, parecia uma pessoa que sentava assim do lado da minha cama e ficava rindo que nem a menina no filme, era uma coisa horrorosa mesmo. Mas enfim, o que eu queria ter falado pro missionário que eu não falei porque não tive tempo. Se você assistir na live, você vai ver que ele me corta, porque não dá tempo. Só que como era meu primeiro programa, eu não sabia, né? Eu queria falar pro missionário que quando ia anoitecendo, eu ia ficando triste. Aí teve uma vez, no programa dele, né, eu tava passando pela sala, eu tava chateada nesse dia. E o show da fé tava ligado. Gente, eu não gostava, tá? Também fica outra dica pra você. Se o familiar não gosta, não desanima não. Porque quando converte, muda tudo. Né? Então assim, eu não gostava do missionário, eu achava ele chato, eu implicava com ele mesmo. Era uma coisa, hoje eu vejo que era uma coisa espiritual. E daí eu tava assim, triste. E o show da fé tava ligado na sala, eu tava sozinha, não tinha nenhum familiar meu por perto. E o missionário, ele começou a falar. Ele falou assim, olha, você que quando vai anoitecendo, você fica triste, você começa a ficar triste porque você sabe que você vai passar toda uma dificuldade, que você não vai dormir, que você vai ficar com aquela perturbação maligna. Eu vou orar por você agora. Gente, aí o que eu fiz? Eu olhei pros lados assim, eu fui pro meu quarto, liguei a TV, olhei pros lados assim, se não tinha ninguém vendo, porque eu não queria que ninguém me visse assistindo o programa evangélico. E eu não sabia orar, né? Eu só fechei o olho e o missionário fez a oração no programa, né? Falei assim, espírito maligno que atormenta essa moça, saia em nome de Jesus. Eu só recebi a oração. E beleza, aí acabou, fiz o que tinha que fazer, acho que eu jantei, lavei a louça, sei lá, fui dormir. Gente, depois de meses, eu tive assim a melhor noite da minha vida. Eu acordei feliz da vida, acordei renovada, acho que eu até dormi além do que devia. E eu lembro que eu pensei assim, falei, gente, esse negócio funciona. Esse negócio de crente funciona mesmo. E fiquei feliz da vida. Depois daquele dia, nunca mais tive nenhuma perturbação para dormir. E depois de um tempo, tive outros incidentes e aí eu me converti. Então assim, desde já, repito, não desista do seu familiar que fala que não quer ir para a igreja. Se você tá plantando as sementes, uma hora você vai colher. Você vai ver essa pessoa aí e ela vai converter mesmo, tá bom? Então assim, hoje eu vejo, né, que foram sementes. Eu assisti o programa, ainda não fui para a igreja. Mas depois desse incidente, eu precisei de novo, eu tava passando uma situação emocional muito difícil e eu lembrei. Eu lembro exatamente disso, que eu falei assim, nossa, tem igreja. Eu tive aquele incidente quando eu era perturbada e melhorou. Eu vou correr para a igreja. E aí foi a hora que eu me converti mesmo, tá bom? Então fica a dica, eu vou disponibilizar o programa na íntegra. Aí você acompanha o meu testemunho, mas é isso que eu queria te falar. O final dele, o que eu queria contar, que foi a experiência direta com o ministério, né, do missionário R.R. Soares, não deu tempo. Mas aí eu já contei aqui, tá bom, gente? Então assista aí essa live, né, é em português mesmo que eu vou disponibilizar, que foi uma vez, tá bom? Alô, amigos de todo esse mundo de Deus, de todos os países. Nós estamos agora de norte a sul, leste a oeste do globo terrestre, trazendo uma palavra especial para você, na sua língua, e para que Deus possa abençoar. E se você puder compartilhar com seus amigos, eu agradeço, porque agora todos os dias, segunda a sábado, nesse horário, nós estaremos aqui falando desse poder maravilhoso, ajudando pessoas que estão enfrentando as mais diversas crises a encontrar a solução. E a solução está aqui na Palavra de Deus. Esse é o livro sagrado, é o livro que eu amo. Desde os 6 anos de idade, já passaram 71, quando eu entendi que Jesus queria morar no meu coração, queria me salvar. Foi uma experiência muito linda, até hoje eu nunca mais o abandonei. E hoje, presentemente, há mais de 50 anos, eu tenho sido usado por Deus no meu país, que é o Brasil, em qualquer
qualquer dos muitos países que eu fui. Casos grandíssimos que já têm acontecido. E houve casos que Deus estava dirigindo assim, passo a passo. Uma vez eu estava na Espanha, na cidade de Vitória de Gasteiz. Era inverno. Em cima do telhado tinha uma camada de neve grande, mas a igreja não tinha isolamento, não tinha ar quente. Estava muito difícil para pregar. E eu não estava acostumado com aquilo. Então eu usava colocar a mão no bolso para ela esquentar e com a outra mão eu segurava o microfone. Quando cansava, ela estava gelando já, eu tirava, passava para essa, tirava do bolso e enfiava a outra no bolso. E assim fui fazendo. Eu disse, bom, eu vou correr um pouquinho, senão eu vou me congelar aqui. Aí terminei, orei para Deus abençoar junto com o pastor. Vai escutando. A igreja estava hiperlotada, o pessoal em pé. Então eu, para sair, eu fui passando do lado direito e dizendo assim, permisso, permisso, permisso. E passava, as pessoas encostavam um pouquinho, falavam no ouvido, permisso, permisso, permisso. Quando eu saí da igreja para entrar no hall de entrada, tinha duas portas, essa aqui do hall de entrada para a igreja e a outra da rua para o hall de entrada. Ia saindo uma senhora carregada por duas que não andava. Eu fiquei impressionado com aquilo, dura como se fosse um pedaço de pau. Aí eu disse assim, mas que coincidência no meu coração, porque se a igreja estivesse mais vazia, eu já tinha saído, pegado o carro e ido embora. Então eu tive que ficar pedindo permisso, não sei onde ela estava afinal, mas estava passando ali. Aí parece que já ia levá-la embora. Aí eu disse assim, o que aconteceu com ela? Aí uma das mulheres falou, doutor Soares, ela não está podendo andar. Tem uma semana que está desse jeito. E o doutor não encontra nada, mas ela simplesmente endureceu. Sério. Eu disse, deixa eu fazer uma oração, pai. Quando eu coloquei a mão, manifestou um espírito maligno, jogando ela para o chão. Eu segurei a senhora, coloquei ela deitada assim, lá no chão, e repreendi o espírito maligno. Quando eu repreendi, eu disse, pode levantar. Ela levantou, normal. Vai lá contar para o pastor. Ela entrou na igreja e eu saí todo feliz. Olha, quem sabe eu estou aqui agora para orar por uma pessoa que está com uma dor que não passa, que está com uma depressão que não sai, está com um problema de saúde que o doutor disse, não tem jeito, você vai acabar a sua vida em poucas horas ou em poucos dias. Deixa eu falar uma coisa séria com você. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. Ouviu? Você crê nele? Então você vai viver. E aí o que ocorreu? A minha vida mudou muito a partir daquele dia. Eu falei, mas por Deus, como é que o Senhor me dirigiu de passo a passo? Meio minuto que eu saísse na frente, eu não veria aquela senhora. E meio minuto que eu ficasse atrás, já teriam levado ela para o carro. Coisa séria. Amigo, eu estou aqui agora por ordem divina. Eu vou fazer uma oração e Deus vai abençoar. Não acredita nesse pessoal usado pelo inimigo que diz, esse negócio são os picaretas. Não pode falar de uma coisa dessa. Não conhece a gente. Eu, por exemplo, não vivo da obra de Deus. Eu sou empresário. Nunca tirei um centavo de salário, a não ser 3 meses, quando foi da minha transferência de empresário para pregador. Aquela mudança ali, estava um pouquinho apertado, eu peguei. Eu sou um empresário que dou o dízimo de tudo que eu recebo. Dou boas ofertas para igrejas e vivo nessa tranquilidade. E posso dizer a você que eu não tenho uma reunião que eu fiz até hoje, mais de 50 anos como pregador, que Deus não tenha feito maravilhas. Em qualquer lugar que temos ido, Deus tem feito. Hoje aqui vai fazer. É como se eu estivesse na sua casa, falando com você e Deus me atendendo para abençoar. Hoje nós estamos aqui com uma outra irmã que vai nos ajudar hoje. Como é que é seu nome? Flávia. É a Flávia. Flávia, me diz uma coisa. Quanto tempo você é de Jesus? Eu sou de Jesus, vai para 13 anos. 13, tá. Casada ou solteira? Solteira. Solteira. E diga para mim, você tem uma experiência assim que marcou a sua vida com Jesus? Missionário, eu tenho uma em particular como eu conheci a Igreja da Graça.
Eu lembro que eu sofria muitas perturbações. Quando eu era jovem, quando eu estava assim no tempo do colegial, meus 15 para 16 anos, eu tinha muitas perturbações. Eu via muito espírito, eu tinha a sensação de que eles estavam comigo. E você tinha medo quando via esses espíritos? Tinha bastante medo. Eu passava muitas noites sem dormir. Se arrepiava toda? Era principalmente de madrugada, se eu não dormia, missionário. Você contou isso para os seus pais? Não, eu não. Na época eu tinha assim muito preconceito com a igreja. Eu não queria admitir que eu precisava. Mas ele era da igreja? A minha madrasta era. E assim, eu não queria dar o braço a torcer. Então eu ficava assim, eu lembro que quando começava a anoitecer, eu já começava a ficar muito triste, porque eu sabia que eu não ia dormir, eu sabia que aquela perturbação ia voltar. Eu até admito, missionário, que eu tinha muito costume de assistir muito filme de terror. E isso me deixava assim mais perturbada ainda, eu via aquelas coisas. Aí você veio para a igreja e acabou tudo isso? Acabou. Então deixa eu falar com você que vai acabar de você também. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ver os pastores agora da sua região. Em cada região no mundo aí nós temos um pregador que nós acreditamos que ele é um grande homem de Deus e que vai falar com você 2 minutinhos. Eu volto porque eu tenho coisa grande a falar com você aqui da palavra de Deus, tá bom? Maestro, vamos aos meus amigos pastores. Boa noite, missionário. Boa noite a todos os amigos aqui do sul da Flórida. Eu sou o pastor Moisés Pérez e olha que alegria participar de mais uma live. Essas lives têm feito a diferença, hein? E eu quero fazer um convite para os amigos que moram aqui no sul da Flórida. A Igreja da Graça também está aqui no sul da Flórida, exatamente em Pompano Beach, no 1261 East Sample Road. Anota essa direção aí, 1261 East Sample Road, aqui em Pompano Beach. Para você que mora em Boynton Beach, você que mora em Deerfield Beach, Pompano Beach, Boca Raton, para você que mora em Margate, Coconut Creek, você que mora em Coral Springs, e você que mora em Miami, a Igreja da Graça está aqui. E olha, amanhã é o primeiro domingo do ano de 2025. Não perca a oportunidade de começar o seu ano bem. Amanhã vamos ter aquela palavra, aquela oração poderosa para iniciarmos uma nova jornada com o Senhor. Você viu a Flávia contando o testemunho dela. Quando ela conheceu Jesus, ela foi livre de toda perturbação. Ela via espíritos, ela tinha maus pensamentos, mas ao conhecer Jesus, a história mudou. Talvez você esteja enfrentando algo semelhante. Talvez você diz, pastor, olha, eu vim para essa terra, as coisas não estão dando certo para mim. Mas vai dar certo, vai começar a dar certo. Por quê? Porque você está tomando uma decisão agora de começar bem o seu ano de 2025. Então venha participar conosco. Eu quero deixar o meu WhatsApp à sua disposição. O nosso número é o 954-557-8818. 954-557-8818. Mande a sua mensagem, eu quero orar por você, quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Missionário, Deus abençoe o senhor. Bem, vamos voltar aqui então. Depois que os pastores deram o recado deles aí, tenho que dar o meu recado. Um salmo de número 82 é um salmo que você tem que ter a ajuda de Deus para entender. Mas ele muda a vida. A gente que é de Deus, a gente vai aprendendo a palavra de Deus, tendo comunhão com o Senhor, e um dia desse vem aquele poder sobre nós. Na hora que vem aquela unção, nós não sabemos de nós não, hein? Não é negócio igual de feitiçaria, não. Você fica mais lúcido de que jamais esteve. Mas naquela hora, nós pensamos como Jesus pensa. Nós vemos como ele vê, nós falamos como ele falava, com autoridade. E sabe o que diz a Bíblia Sagrada aqui? Começa assim: Deus está na congregação dos poderosos, não dos derrotados, daqueles que creem, daqueles que foram ensinados a fazer a vontade do Senhor. Nessa congregação em que ele está na sua casa também. Pode ter certeza. Agora, ele pode abençoá-lo. Ele pode fazer maravilhas em você. Continue comigo. Aí diz aqui a palavra de Deus assim, desse jeito: e julga no meio dos deuses
Missionário, quer dizer que tem muitos deuses? Tem e não tem. Se a Bíblia fala, Sagrada diz que tem, tem. Provisórios. Mas esses que dizem Deus aí são tudo mentiras, são espíritos malignos, são enganadores. E quem é o Deus? Aquele que eu lhe falei agora. Quando o poder de Deus vem sobre você, você pensa, olha, fala, ouve, como se fosse uma pessoa especial, um Deus. Mas não é. Aí você então, com autoridade, repreende o mal. Você repreende. Você manda embora e ele não pode ficar mais. Então ele julga, ele opera por meio dessas pessoas que formam a congregação dos poderosos. Por isso é muito bom ter a igreja. É claro que Deus vai abençoar agora. Eu conheço milagres que aconteceram. Quando eu comecei na televisão, foi no dia 3 de novembro de 1978. Alguns meses depois, na cidade de São Paulo, teve um dos milagres mais maravilhosos que eu já vi, maiores que eu já vi na minha vida. E qual foi esse milagre, missionário? Uma criança, bebê, de meses, eu acho que era 1 ano e meio, não é mais, começou a atrofiar-se todinha. E parou de comer. O doutor internou, trataram todo o tratamento, não tinha jeito. Só estava sobrevivendo por causa do que eles colocaram na veia dele, remédio. Iam colocando soro. E ele então estava sobrevivendo, mas cada dia pior. Aí o médico, um dia que a mãe estava lá, disse: mãe, eu vou te falar uma coisa, por esse jeito está indo embora, leva para casa, curte seu bebê. E ela disse, meus olhos encheram de lágrimas, meu bebê não vai ser curado, vai morrer. Muito obrigado, doutor. Levou a criança para casa. E a criança não mamava. E ali não tomava soro. Disse, 3 dias, uma semana no máximo, ele vai embora, não podemos fazer mais nada. Aí, sem querer, ela ligou a televisão num programa de manhã que eu estava lá. E aí disse, missionário, quando o senhor começou a falar, e falando que Jesus podia fazer para a gente, eu fiquei ali aflita. E sabe o que eu fiz? Corri na cozinha, pus um pouco de leite na mamadeira. Só leite, não pus açúcar, não pus nada. E deixei do lado da televisão. O senhor disse, eu vou abençoar agora. Põe um copo d'água. Eu falei, não, pus leite. Aí o senhor abençoou. Sabe o que ocorreu, missionário? A hora que terminou, eu peguei a mamadeira, pus aqui o neném. Só parou quando não tinha mais leite. Daquele dia em diante ficou bom. Começou a saltar o corpo dele e tudo. Esse é o Deus que eu prego com alegria. Enfrento qualquer situação. Entro no meio de qualquer dos inimigos para dizer que Jesus salva. Que Jesus é a única solução. Prove que exista outro que faz isso, que atende ao necessitado, como hoje vai atender você. Pode escrever que ele está conosco. Você vai ver um testemunho bonito agora, mas lindo, de uma pessoa de um estado brasileiro chamado Espírito Santo. É o estado que eu nasci. Eu nasci no interior, isso é da capital. O que aconteceu com eles lá? Vamos ver. Maestro, por favor, coloque esse testemunho e veja que é o mesmo que Deus quer fazer na sua vida. O que Ele quer fazer em mim? Maravilhas. Por favor, maestro. Desde 1980 que a gente comprou isso aqui, meu pai comprou isso. Quando eu casei com ele, ele já morava aqui, né? Aí estava tudo muito bem, a gente sempre trabalhou com produto da terra, né? Eu tenho 5.600 pés de café, a gente sobrevive desse café, a pimenta. O tempo foi passando, aí quando chegou antes de fevereiro de 2015, começou uma seca, né? Começou a faltar água. Aí quando foi em fevereiro, aí começou a secar. Né? Aí a plantação já começou a morrer. Os animais, gado do pessoal por aí da região, morreu muito gado na época. Aí a gente começou a pegar água de um poço da associação, a qual passava dentro do nosso terreno.
Mas esse poço ele foi feito no terreno do vizinho. Então, como a água dele secou, a gente tinha que parar de pegar a água para ceder a água para ele. Inclusive, em 2015, a partir de abril em diante, o governo do estado deu extrema calamidade aqui na região. E aí você vê que você não tem recurso mais nem para tomar água, né? Foi uma situação que me deixou assim bem abalada, E aí eu sempre íamos na igreja, assistindo o show da fé. Então eu vi os testemunhos e eu crescia na fé. E nessa época, os meus vizinhos, foi tão desesperador que meus vizinhos faziam poço de 80 metros, 70, e não dava água. Outros conseguiam água e a água era com ferrugem. Tinha que pagar. E era assim, você fazia o poço, se desse água você pagava. Se não desse, você tinha que pagar da mesma forma. E a nossa preocupação é que a gente não tinha recurso para fazer isso. Aí um sobrinho dele, ele começou a fazer poço de 16 metros. Aí falou, olha, eu vou lá fazer um poço para vocês. Aí o poço não deu água, porque era arenoso e não serviu. Um amigo da gente, um conhecido, chamado Miguel, ele chegou aqui e falou, gente, e o poço, como é que tá? Não deu nada. Ele falou assim, ó, eu tenho um vizinho que faz de 18 metros. Falou, ó, se não der água, você me paga o dia de serviço. Aí quando foi à noite, na véspera dele chegar, eu orando, jejuando, falei, Senhor, me dá uma palavra. Aí na hora que eu abri a Bíblia, aí estava escrito assim, não vereis chuva nem vento, mas os poços se encherão. Né? E aquilo crescia uma fé ali. Aí o rapaz veio, quando ele viu aquela pocinha d'água ali, já barrenta, ele olhou ali, que ele precisava da água para furar o poço. Aí ele olhou para o céu e falou assim, meu Deus, aonde eu vou conseguir água aqui para esse povo? Na época era o pastor Robson que estava à frente da igreja de Nova Venécia. Ele fez uma campanha do sal. E Jesus, ele diz que bom é o sal. No ato de fé, na oportunidade, nessa campanha, ela pegou este sal e sentiu no coração, né, de utilizar esse sal, né, em uma das suas fontes, para que houvesse ali a manifestação do poder de Deus. Após 5 horas de escavação, o casal vê o agir de Deus. E aí depois meu marido chegou com um copo de água, falou aqui, amor, o poço deu água. E o rapaz ainda falou assim, olha, eu medi a água, deu 2.000 litros por hora. Aí, depois daquilo, Deus abençoou e que começou a jorrar água e graças a Deus a gente está sendo abençoado até hoje. A gente alimenta os animais, moe o café. E aí nós encanamos essa água e até hoje nunca faltou água desse poço. Recente a gente fez um poço maior. Eu paguei o caminhão e furou a rocha. E nessa rocha nasce a água, deu 3 fendas na rocha. E ela nasce bastante água, ela chega de média de 5 a 6 mil litros por hora. Qualquer pessoa, quando ela recebe uma direção, quando ela faz um ato de fé diante de Deus, pode ter a devida certeza que Deus, ele jamais deixará essa pessoa em decepção. Agora são 2 poços que dá água, um que nós jogamos nas caixas para manter as casas e aquele que eu estou jogando dentro do poço para irrigar a lavoura. Foram 8 meses horríveis, mas hoje, graças a Deus, eu não preciso assim, me preocupar com água. E aí, amigo, o que você diz? Esse é o Deus que apresenta você. É o Deus que vem a unção dele, nós agimos como deuses. Olha o que diz o versículo de número 7 aqui do Salmo 82, verso 6. Eu disse, vós sois deuses. Ele disse, se ele disse é verdade. A vós outros e vós outros, todos filhos do Altíssimo. Mas só porque uns são Deus, é que aqui receberam a palavra. Os outros já são salvos, já são de Deus, mas não são deuses. Esse vai ficar Deus para sempre? Não, é só naquela hora. Olha o que diz no versículo 7. Todavia, como homens morrereis, havereis de morrer, né? Todos vós, como homens morrereis, e caireis como qualquer dos príncipes. Igual sim. Morre uma pessoa, nós também morreremos. Então não são para sempre, não, é absoluto. É aquele momento que vem a unção, eu, pregador, já passei por esse momento muitas vezes. Agora eu quero orar por você. Eu tenho aqui o copo d'água, cobri, para poder não cair nenhuma poeirinha, com o ar-condicionado às vezes joga, né? Então eu vou segurar o meu copo d'água. Você quer pegar um copo d'água? Isso é muito importante.
Eu vou pedir a Jesus para tocar em cada molécula dessa água, com a unção dele. Você vai beber, ela vai passar para todo o seu corpo. Grandes obras serão feitas agora. Vamos orar? Pai, eu seguro esse copo e te peço, unja essa água. Coloque em cada molécula a tua virtude, a pessoa vai beber. Deus, é muita gente sofrendo, gente que às vezes não conhece nada da tua palavra, mas sente que o Senhor está nessa mensagem. Como aquele americano que me disse, você vai pregar em espanhol. Eu não falo uma palavra de espanhol, mas quando você está pregando, eu estou dizendo, eu recebo, porque esse homem só fala coisa boa. Pai, obrigado, a unção está aqui. Olha para mim, faz assim comigo, beba um pouco. Não precisa beber tudo. Agora eu quero orar por você. E na oração, eu tenho certeza que a mão de Deus vai operar em você. Que Deus vai tocar e vai fazer prodígios. Eu oro, Pai. Eu estou segurando o livro que tem o Senhor dentro dele. Dentro da palavra. O livro que me chamou para ser de Jesus. No qual o Senhor diz que quando a unção vem, nós agimos como deuses. Pois, Pai, diante de Ti agora, eu uso a autoridade que Jesus me deu. Eu digo a todo espírito de doença, de enfermidade, você tem que sair dessa pessoa. Você tem que ir embora agora. Saia para nunca mais voltar agora. Em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Crê mesmo? Então põe a bengala de lado, amuleto, o andador e sai andando. Levanta a cadeira de roda e sai andando. Abre os olhos e enxergue. Escute o que eu estou falando agora. Estava com a mão fechada, não podia abrir, abra. Quem mais? Você tinha qualquer problema no pé? Faça agora o que você não podia fazer, porque Deus está operando. Esse é o Deus que eu creio. É o Deus que está tocando em você agora. Fui curado, missionário. Telefona para nós e conta. Qual é o telefone? Eu vou pedir aos pastores da sua região para assumir agora por 2 minutos e dar o recado deles e o telefone, o WhatsApp. Você liga para nós que eu quero contar o que aconteceu com você. Em nome de Jesus. Que bênção, glória a Deus, hein? Glória a Deus. Depois desta oração, agora faça o que você não podia fazer. Talvez você estava aí impossibilitado de mexer as mãos, de mexer as pernas, ou estava com alguma dor. Agora chegou o momento de você testemunhar. E para você mandar o seu testemunho, você pode mandar sua mensagem tanto pelo Facebook ou pelo YouTube, onde você esteja assistindo, ou você pode mandar para o nosso WhatsApp, o nosso telefone direto. Você pode entrar em contato agora com 954 557 8818. 954 557 8818. Mande a sua mensagem, sei que estava com alguma dor, agora é o momento de você testemunhar. Queremos glorificar a Deus juntamente com você. Estas lives que estamos fazendo diariamente, várias pessoas em várias partes do mundo têm sido curadas através da fé. Olha, eu creio que uma oração pode mudar tudo. Então você que estava aí, pastor, eu não estava conseguindo fazer isso, procure agora. Olha e vê se já não sumiu. Não, pastor, o senhor estava falando agora, nem percebi que não tinha sumido. Já sumiu, agora você está curado, está curada, está com a bênção de Deus. E olha, eu quero ver você dando o seu testemunho. Pode mandar sua mensagem, 954 557 8818. Você agora está aí com o poder de Deus, a história muda para você, hein? Uma nova jornada, uma nova temporada se inicia na sua vida. Olha, eu também quero aproveitar a ocasião e convidar você para estar amanhã conosco, hein? 1261 East Sample Road, aqui em Pompano Beach. Eu estarei aguardando por você às 10 horas da manhã, o nosso culto especial, ou às 7 horas da noite. Que Deus abençoe a todos, só vitórias. Que bom, glória a Deus. Agora vamos contar do que Deus está fazendo. Flávia, conta para mim uma pergunta que alguém fez, que se eu puder responder, eu vou responder.
Sim, missionário, nós temos aqui a pergunta que diz: o que o senhor acha das igrejas que exploram o povo? Eu não conheço igreja que explora o povo, a minha não explora. Eu falar dos outros é meio esquisito, né? Parece que a pessoa tem assim uma inveja e tal. Se explora, está completamente errado. E por que o senhor diz que está errado? Porque Jesus disse: dai de graça o que de graça recebestes. Não pode dar nada para ninguém. Eu era vendedor, pregador também. Passei numa casa, jovem ainda, bati palma, a senhora chegou e disse para mim assim: o que houve? Eu falei assim: não, eu vim mostrar para a senhora umas roupas das melhores indústrias de tal lugar e tal. Ele disse: olha, jovem, volta outro dia, eu estou muito mal hoje. Aí eu já fui colocando a roupa que estava na minha pasta. Foi assim: se a senhora permitir, eu vou fazer uma oração e Deus vai abençoar a senhora, eu também sou pregador. Aí ela disse: ah, claro que eu permito. Então curve a cabeça. Quer entrar? Eu falei: não, senhora, seu marido está em casa? Não, então não entra, cada senhora. Algum vizinho vai falar besteira. Aí daqui mesmo, curve a cabeça, alguém devia estar ouvindo, né? E eu orei sério e mandei embora. Não terminou, era outra mulher, disse assim: o que você tem para vender? Eu falei assim: outro dia eu passo aqui, que hoje só vim pregar a palavra de Deus para a senhora. E fico feliz que já estou realizado. Não, mas eu quero comprar outro dia, tá bom? Passe bem, Deus abençoe. Eu saí até do edifício dela, fui para outro edifício. Isso voltou lá. Ela iria pagar o benefício. Comprar uma roupa só para me ajudar. E eu sentiria a pior das pessoas. Eu não vou dizer que tem igreja que explora. Eu não posso crer que tenha. Se houver, coitado desse dirigente. Vai pagar caro nas mãos do Senhor Deus. Bem, se você gostou aqui da live, eu vou estar aqui de segunda a sábado nesse horário. Conta para os seus amigos. Meu irmão, vamos ganhar o seu país. Vamos fazer as pessoas serem abençoadas. Alguns não vão entender, vão falar bobagem. Faz de conta que você não ouviu. Você simplesmente fala. Compartilhe o que nós estamos fazendo aqui com os seus amigos. E fala com eles para assistir. Está aí no histórico do Facebook e do YouTube. Vai ser grande bênção para você. Que Deus lhe abençoe bastante, a minha oração. Meu desejo mesmo. Que esse ano seja o ano da sua realização. Em nome de quem? De Jesus de Nazaré. Tá bom? Então fique na paz. Até amanhã, até a próxima. E aquele meu abraço.